Sabe quando você tá andando de bicicleta e de repente começa a descer aquela ladeira imensa? Tem muita física aí, viu? Fica aqui agora para destrinchar um pouco dessa física com Suquita. Certamente você já viu alguns vídeos de pessoas descendo ladeira de skate, de bicicleta, enfim, existe muita coisa ali por trás e muitos equacionamentos, inclusive algumas questões de plano inclinado que você já deve ter se deparado. Então vem aqui, ó. O que é um plano inclinado? Plano inclinado vai ser meio que uma rampinha que a gente faz para colocar um bloquinho para descer sobre ele. Mas a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é analisar. Se a gente está aqui na dinâmica, vamos ver quais são as forças. Quais são as forças que agem sobre esse bloquinho. Então, ó, aqui a gente tem a força peso agindo nele. Força peso apontada lá para o chão, para a terra. Então, eu tenho a força peso. E tenho a força normal. Digamos que esse bloquinho esteja num plano inclinado sem atrito. Então, são essas duas forças que aparecem aqui. Beleza, então, já temos aqui esses dois agentes. Dizemos que a massa dele é uma massinha M. E outra informação importante é que esse plano inclinado tem uma angulação, tem uma inclinação θ. É um ângulo conhecido por nós ou que a gente vai ter que determinar nas questões. Beleza, mas como é que eu facilito o estudo aqui? Não gostei dessas forças aqui, uma inclinada em relação à outra. Fica muito complicado. Como é que a gente descomplica isso? A gente precisa definir os eixos que a gente vai trabalhar. Então, aqui no plano inclinado, a gente não trabalha mais com forças em X e Y, aqui normalmente como vertical e horizontal. Na verdade, a gente trabalha com a vertical e a horizontal em relação ao plano do plano inclinado. Então, ó, agora esse cara aqui vai ser o nosso novo Y e esse cara aqui vai ser o nosso X. Então, vai ser sobre esses dois eixos que a gente vai começar a decompor nossas forças. Então, ó, antes a gente tinha aqui a força peso, essa forcinha peso aqui, e a força normal. Veja que a força normal já é uma força que está sobre um dos eixos que a gente escolheu para estudar esse caso. Mas a força peso não está. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Decompor essa força peso em uma parcela para esse eixo X e uma parcela para esse eixo Y. Ah, mas e agora? Como é que eu vou saber isso? Lembre, para fazer decomposição de vetores, a gente precisa saber qual o ângulo entre ele e um dos eixos que a gente vai precisar decompor. A gente precisa decompor em cima desse eixo e desse. Então, qual o ângulo? Eu preciso saber de um desses ângulos aqui. Qual será esse ângulo aqui? Então, bora lá. Mas antes, lembre, se eu tenho um vetor aqui, tenho o ângulo dele com esse eixo, o vetor, a componente que vai ser dada aqui, vai ser o F cosseno, porque ele está com um ângulo. Já essa outra componente aqui, que está sem o ângulo, vai ser o F seno. Beleza? Então, isso lembra que a gente vai usar aqui. Outra propriedade que a gente vai lembrar aqui para definir que ângulo é esse é se essa reta aqui com essa forma um ângulo alfa. Se eu pegar essa direção aqui, que é perpendicular a essa reta, e essa outra direção, que é o eixo Y, que é perpendicular ao meu plano, ele também vai fazer um ângulo alfa. Então, ó, se esse forma um ângulo alfa com esse, e eu tenho outros dois caras que é perpendicular tanto a um e o outro perpendicular a outra parte, então ele também vai formar um ângulo alfa. Isso é lá da matemática, isso é geometria. Então, a gente já tem o que a gente queria, ó, o ângulo alfa aqui, similar a essa situação. Então, a gente vai definir aqui dois caras muito importantes. O nosso PY, porque é o P, componente do peso que está sobre Y, e o nosso PX, que é a componente do peso que está sobre o eixo X. Então, veja, quem é o PX? O PX vai ser o P sem o alfa, então P seno alfa. E o PY é o P
cosseno alfa. E realmente, ó, foi isso que a gente viu. Então, vem cá. Esses dois resultados são muito importantes. Sempre aqui no plano inclinado, que a inclinação dele for alfa, a gente já vai dizer que o Px é o P seno alfa e o Py P cosseno alfa. Quis detalhar aqui para você entender de onde vem esse seno e esse cosseno. Beleza, entendeu? Então a gente já consegue fazer uma análise bem melhor em cima desses novos eixos x e y. Então vem cá. Quando a gente pegar uma questão de plano inclinado já, digamos que aqui seja uma massa M, o que é que a gente vai fazer já? Colocar as forças, mas já coloca as forças no sentido dos nossos eixos que a gente está trabalhando. Então já bota a normal aqui, para cá, na mesma direção da normal, ou seja, na mesma direção desse eixo y, é o PY, e para cá é o PX. E lembra, quem seria esse PX aqui? Ó, o PX é o P cosseno ou seno? P seno desse ângulozinho. Esse ângulozinho agora é 60, então seno de 60. Lembra, o peso não é mg? Então esse PX vai ser o mg seno de 60. Então é assim que a gente faz. Digamos que essa massa aqui seja de 2 kg. Quem vai ser o Px? Px igual a 2. Digamos que g seja 10. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Esse Px aqui vai ser 10 raiz de 3 newtons. Tem como achar o Py? Tem, bora achar o Py aqui, ó. Py igual ao P seno ou cosseno? Cosseno de 60, que é esse alfazinho aqui. Py é o mg. Quem é o cosseno de 60? É um meio, né? Bota aqui, cosseno de 60. Se a gente disse que essa massa era 2, o g é 10 e o cosseno de 60 é 1 sobre 2. O Py acabou sendo 10 newtons. Então, veja que é fácil a gente começar a trabalhar aqui no plano inclinado. Ora, a gente sabe que o movimento do bloco é só aqui nesse movimento. O bloco não sai voando nem entra no plano inclinado. Então, eu sei que a aceleração está aqui na direção do meu Py. Então, a gente sabe que ele tem uma aceleração aqui no eixo x. E como ele não tem nenhum tipo de aceleração aqui no eixo y, é porque a força resultante aqui em y é zero. Ou seja, para a gente aqui em plano inclinado, a normal vai ser igual ao Py nessa situação aqui. Beleza? Agora eu quero que a gente atente a essa aceleração aqui. A gente já fez um vídeo detalhando o que era a força e o que era a aceleração. Não viu, não? Clica aqui no card e vai lá, beleza? Ó, essa aceleração aqui, será que depende se eu colocar para descer numa ladeira um elefante de skate e um passarinho no skate, ou seja, um corpo muito pesado e um corpo muito levinho, qual será que adquire a maior aceleração? Pensou? Então vem aqui, ó. A gente viu que se eu tenho um corpo de massa m aqui, a aceleração que vai surgir aqui no eixo x é causado pelo px. Então, a força resultante aqui nessa direção, ó, força resultante aqui nessa direção, vai ser o px. Pela segunda lei de Newton, a força resultante é a massa vezes a aceleração. E quem é o px? É o mg, seno ou cosseno, seno desse ângulozinho θ. Posso cancelar as massas, olha. Eita, na hora que eu cancelo as massas, o que é que a matemática está me dizendo? Que a aceleração não depende da massa. Ou seja, essa aceleração aqui vai ser g seno θ, nesse caso aqui, que o plano inclinado não tem atrito. A aceleração de cada bloquinho vai ser g seno θ, independente da massa do corpo. Então, se eu boto numa mesma ladeira, com a mesma inclinação, um elefante no skate e um passarinho no skate, os dois vão descer com a mesma aceleração. Então, aqui, ó, se eu tenho, por exemplo, com os mesmos 45 graus, um corpo de 1 tonelada descendo e um corpo de 1 grama descendo. Qual é a aceleração que os dois adquirem? É a mesma, é o g seno θ. Digamos que g seja 10. G é 10 metros por segundo ao quadrado.
Então, a aceleração aqui seria g seno de 45, que daria 10 vezes raiz de 2 sobre 2. Isso daqui vai dar 5 raiz de 2 metros por segundo. Então, essa aceleração aqui vai ser 5 raiz de 2 metros por segundo. E essa também, 5 raiz de 2 metros por segundo. Então, cuidado, vê que a gente foi bem a fundo aqui mesmo. Não cai nas pegadinhas, podem aparecer por aí. Então, para treinar, bora fazer uma questãozinha aqui rapidão. Um plano inclinado, liso e sem atritos, apresenta ângulo de 30 graus em relação ao solo. Sendo a gravidade local de 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração adquirida por um corpo posto a deslizar a partir do topo. Então, ó, eu tenho um plano inclinado de 30 graus e ele colocou um corpinho para deslizar aqui, desde o topo lá em cima. E ele quer saber essa aceleração que ele adquire. A gente acabou de ver que essa aceleração é o g seno θ. Então, essa aceleração vai ser 10 vezes o seno de 30. Seno 30. Quem é o seno de 30? 1/2. Então, 10 vezes 1 sobre 2. Essa aceleração acabou sendo quem? 5 metros por segundo ao quadrado. Veja que a gente já estava treinado, a gente já sabe o que é que acontece aqui. Então, qual é a alternativa? 5 metros por segundo ao quadrado, letra B. Gostou desse vídeo? Já deixa o like aí, se inscreve no canal e lembra de ativar o sininho. Compartilha esse vídeo e lembra, tem um PDF aqui embaixo, super caprichado, com resumo do que a gente viu aqui hoje e uma questãozinha parecida com essa para você treinar.